Bom dia, eu sou o professor Marcos Almeida e vou hoje falar sobre material e métodos na pesquisa científica. Vamos traçar uma visão geral sobre a seção material e métodos, falar sobre os objetivos, os componentes dessa seção e fazer algumas recomendações importantes ao escrever essa seção. Sempre faço uma brincadeira dizendo que a introdução oferece o paladar. É o paladar de um estudo porque oferece a motivação, o desejo de degustar o estudo. O resultado é o coração do estudo, aquela coisa importante sem o que o estudo não consegue levar oxigênio e alimento, glicose ao leitor. Então, ele conecta tudo, mostrando que está tudo interligado e que tem um coração. A discussão é o cérebro, onde se fundamenta, se interpreta, se processa o significado filosófico e se mostra para que serve o que foi feito. Já o material e métodos é a espinha dorsal. A espinha dorsal é aquilo que dá solidez ao estudo científico. Ele diz claramente o que foi feito no curso da investigação. Isso mostra que a investigação tem um cerne, um centro, uma espinha dorsal que o sustenta. E não tendo espinha dorsal, lembre-se que qualquer estudo é invertebrado. E nós não queremos fazer um estudo invertebrado. Então, nós temos que fazer um estudo com espinha dorsal sólida, consistente. Bom, o item material e métodos fala sobre a parte técnica do estudo, onde vai ocorrer a escolha do modelo experimental, onde vai ser exposta completamente e detalhadamente a metodologia da pesquisa, com uma atualização técnica e tecnológica daquela metodologia, demonstrando que você testou corretamente a sua hipótese, a hipótese da sua pergunta de pesquisa, né, transformada em hipótese, o seu objetivo, que você tem que usar nessa metodologia uma linguagem técnica que seja conhecida pela área de estudo, né? E você também deve utilizar uma literatura atual que justifique todas as suas escolhas sobre a metodologia que você utilizou no estudo. O objetivo dessa sessão é fornecer uma descrição bem acurada, bem detalhada da metodologia científica do estudo. Lembre-se que nenhuma boa hipótese se sustenta sem uma boa metodologia para testá-la, certo? Você deve apresentar o desenho do estudo, o tipo de desenho que você escolheu, desenho experimental. Você deve garantir que você seguiu princípios éticos. Você deve descrever a população, tanto em termos de qualidade, seus critérios de inclusão e exclusão, quanto em termos de quantidade, justificando o tamanho da amostra que você escolheu. E você deve fornecer um algoritmo ou um fluxograma da sua investigação, passo a passo. Apresente todas as técnicas e recursos que foram utilizados na sua investigação, no seu experimento. Defina todas as variáveis do estudo, ou seja, não só as variáveis para entrar no estudo, as características da população, quanto as variáveis chamadas variáveis de desfechos, que são os resultados, as que vão apresentar os resultados do seu estudo. As características, as variáveis de entrada, normalmente são chamadas variáveis independentes. E as variáveis que dão resultados são as variáveis dependentes do estudo. Ou seja, a primeira variável ela entra muitas vezes independente do desejo do pesquisador, mas uma vez que ela está ali, os desfechos dependerão dela. Descreva também detalhadamente como será feita a análise dos dados. Muitos estudos eles botam como método estatístico, estatística, análise estatística, mas também pode ser chamado de análise de dados, porque nem sempre é só estatística. As características da metodologia vão permitir avaliar a qualidade do estudo realizado,
permitir a reprodução desse estudo por outros grupos de pesquisadores ou por outros pesquisadores, vai fornecer uma atualização técnica para melhorar a prática clínica naquela área de atuação e também fornece uma certa educação continuada para os leitores, porque apresenta novos métodos, novos instrumentos, novos materiais, ou então traça novos insights sobre coisas já conhecidas. E também não devemos esquecer que muitos dos leitores dos estudos, eles são graduandos, residentes, pós-graduandos, e que estão aprendendo com aquele estudo. Por isso tem que ter uma função também didática e de educação continuada. Então, demonstrar a capacidade, a boa metodologia, ela tem o poder de demonstrar a capacidade técnica e científica do pesquisador em testar a sua hipótese. Quanto mais bem desenhada a metodologia, quanto melhor for essa engrenagem, mais o pesquisador poderá provar que testou de forma correta a sua hipótese. Os componentes dessa seção, eu gosto de separá-los em descrição, planejamento, preparação, teste e metodologia de análise de dados. A descrição é uma coisa mais geral, o planejamento é o passo a passo de como você fez o estudo, ou como você pretendia fazer o estudo. A preparação da parte experimental e o teste em si aplicado, né, justificados pela literatura atual, essas duas partes, elas às vezes se confundem, podem vir juntas em uma só. E a análise de dados sempre deve vir separada. Descrição geral. Você tem que dizer claramente qual foi o tipo de estudo, que desenho você escolheu e utilizou, qual foi o período em que você estudou e que você realizou o estudo, em que ambiente você fez aquele estudo, se foi na comunidade, se foi no hospital, se foi no laboratório. Isso tudo é importante para o leitor saber. Deve dar também informações gerais sobre a amostra. Qual foi a população-alvo para a qual se presta esse estudo? E qual foi a população-amostra que realmente foi estudada? Se não for gente, se não for pessoas, animais, você também tem que mostrar qual é o material, o instrumento ou o produto que você utilizou. Deve dar informações gerais sobre isso. E, principalmente, deve terminar essa primeira parte da descrição mostrando os aspectos éticos do seu estudo. Normalmente, estudos em seres humanos têm que ter aprovação do CEP, que é o Comitê de Ética e Pesquisa, e estudos experimentais, Comitê de Ética e Pesquisa em Animais de Laboratório, mas outros estudos podem ter outros requerimentos para comprovar a eticidade deles. Então, você deve sempre terminar essa primeira parte deixando claro que você seguiu todos os preceitos éticos. Planejamento do estudo. Aqui você deve dar detalhes da amostragem. Que tipo de amostragem você fez? Qual foi a seleção dessa amostra? Essa amostra foi uma amostra randomizada, onde você sorteou as pessoas? Foi uma amostragem probabilística, onde cada pessoa tem a mesma chance, cada pessoa da população tem a mesma chance de entrar no estudo? Ou foi por conveniência? Eu não gosto muito desse nome de conveniência. Eu prefiro chamar de não probabilística, que é aquela amostra onde a seleção é feita intencionalmente. Você utiliza pessoas que estão disponíveis para o estudo por algum motivo. Eu prefiro chamar não probabilística, ou seja, são amostras que as pessoas da população não têm a mesma probabilidade de serem incluídas no estudo. Aí você deve também dizer quais foram os grupos que foram envolvidos nessa amostragem, né? Os critérios de seleção, você deve focar bastante e detalhadamente nos critérios de inclusão, de exclusão e às vezes até de não inclusão, porque isso vai falar sobre a qualidade da sua amostra. Você deve também dar a estimativa do tamanho amostral. Se não for possível estimar, pelo menos justifique porque usou aquele tamanho amostral, porque isso vai falar sobre a quantidade da amostra. E a amostra só é boa quando ela tem uma seleção adequada, uma qualidade adequada e uma quantidade adequada.
Você também deve apresentar os instrumentos, os testes e questionários a serem utilizados em todas as etapas do estudo, as características específicas que sejam importantes ressaltar, se forem seres humanos, por exemplo, gênero, idade, estado de saúde, condições físicas. Se for em materiais, você deve falar sobre as características físicas, químicas, que tipo de armazenamento vai ter, coisas desse tipo devem ser fornecidas para que também quem está tentando reproduzir seu estudo consiga se planejar. O planejamento do estudo, na verdade, é um fluxograma detalhado de como você realizou o passo a passo do seu estudo. Se for possível, inclusive, inclua um fluxograma tipo figura, mostrando como foram feitas as coisas e as etapas do seu estudo. Bom, a preparação da parte experimental, que às vezes se confunde com o teste em si, né? Ela fornece detalhes dos processos envolvidos no ensaio, ou seja, no teste. Como e quem aplicou, que técnica utilizou, quais foram as intervenções que foram utilizadas, por exemplo, tratamentos, cirurgias, quais foram os instrumentos utilizados, houve utilização de software, se foi questionário, qual foi a técnica de aplicação, quais foram os questionários utilizados. Aqui você deve, diferente da sessão anterior, você deve detalhar objetivamente, apresentando toda a literatura científica que vai justificar a sua escolha e que vai dizer com detalhes as características desses questionários, dessas técnicas, desses instrumentos, desses softwares. Você deve fornecer também a lógica de avaliação dos resultados. Quais são as etapas que vão ser aplicados esses testes, em quais subgrupos, sob que condições. Dizer como foi o treinamento que foi realizado para a aplicação do teste, como essas pessoas que aplicaram o teste foram treinadas para aplicá-lo e como é que esses dados são extraídos desses testes ou desses instrumentos, ou desses softwares ou questionários utilizados para testar a sua amostra. O teste e a sua aplicação em si, que se confunde um pouco com a sessão anterior, ele fornece informações sobre todas as ferramentas empregadas, sobre todas as formas de avaliação e armazenamento dos dados, sobre como os instrumentos são aplicados ou como os processos são administrados, a aplicação da intervenção, aí você detalha posologia, via de administração, se for medicamento, ou então se for um experimento, você descreve aquele experimento, se for uma cirurgia, tem que ter a descrição da técnica cirúrgica, você tem que falar sobre em que frequência se aplicou esse teste, quais foram as condições em que esse teste foi aplicado e como foram medidas as variáveis, tanto as variáveis principais que resultaram do teste, são as variáveis de desfecho, ou seja, desfechos principais, os desfechos secundários, e os parâmetros do instrumento de medida. Esse instrumento de medida, qual era a sensibilidade, especificidade, acurácia, se for alguma coisa que não se aplique isso, mas que seja, por exemplo, um material, a gente vai falar sobre qual é a força, o torque, a concentração, a dose da medicação ou daquela substância química. E aí vocês percebem que há muita sobreposição entre as duas sessões, as duas últimas sessões relatadas, que elas se sobrepõem, tanto a preparação da parte experimental quanto o teste e sua aplicação. Inclusive, em alguns estudos, eles são uma coisa só. Finalmente, análise de dados. A análise de dados deve fornecer informações sobre os dados obtidos na parte experimental do estudo. A gente deve dividir essa análise de dados numa análise global do estudo e incluir análise por grupo, se existirem grupos. Então, a amostra inteira, análise da amostra inteira, análise por grupo, subgrupo. A gente deve também comparar e mostrar como é feita a comparação e como é feita a análise da comparação entre grupos e subgrupos, a forma que se utilizou para analisar, qualitativa, quantitativa, estatística descritiva, métodos de avaliação de discurso. Devemos explicar todas as medidas importantes que a gente vai tirar dos dados, tipo medidas de associação, de risco, de correlação,
Devemos também estabelecer quais são os testes estatísticos que nós vamos utilizar para fazer comparações entre grupos e para saber se essas comparações são estatisticamente significantes ou não, e mostrar as medidas utilizadas e os critérios que também foram utilizados para a definição da existência de diferenças entre os grupos. Diferenças aí subtendidas como diferenças estatisticamente significantes. Isso nos desfechos. Isso para definir desfechos primários e secundários que sejam importantes no resultado do estudo. Recomendamos fortemente que você escolha, na hora de testar a sua hipótese, uma variável que é uma variável especial. É um desfecho, é um resultado especial que vai caracterizar a aceitação ou a rejeição da sua hipótese. Você deve deixar claro que, feito o teste, cumprida a parte experimental, se tal variável for determinada de tal jeito, obtiver tal grau, tal importância, tal número, tal limite, tal limiar, a sua hipótese será ou rejeitada ou aceita. Você deve indicar claramente. Essa variável especial é a chamada variável de desfecho primário. Então, o seu desfecho primário deve ser a variável que vai aceitar ou rejeitar a hipótese. Tá certo? Não deixar de pontuar claramente quem é essa variável. Aí você pode também ter variáveis secundárias que ajudam a aceitar ou rejeitar a hipótese, né? Mas tem que ter sempre uma variável primária. Então, desfechos primários ou desfecho primário e desfechos secundários. Você também deve deixar claro quais são seus fatores de confundimento, ou seja, quais são as outras variáveis que podem interferir, confundir ou produzir erro nas suas conclusões ou nas suas variáveis de desfechos primárias ou na sua variável de desfecho primário. Você deve descrever as variáveis sempre como dependentes e independentes e mostrar como as variáveis dependentes elas se relacionam com as variáveis independentes. Isso numa análise de dados onde você pretende testar se há diferença entre essas variáveis ou se uma variável influencia no outro, dizendo quais são os testes que você vai utilizar e qual é o valor que você vai adotar como significância desse teste. Normalmente é o valor de 0,05 ou 5%. Você tem que demonstrar na sua metodologia tudo o que foi feito para testar a sua hipótese e mostrar que tudo que foi feito de forma adequada. Eu vou citar agora algumas dicas para a publicação. Primeiro, como sempre, leia as regras da revista ou as regras da pós-graduação. Conheça bem profundamente a forma e a qualidade que são necessárias para a aceitação por parte de quem está lhe avaliando. Preste bem atenção aos nomes das seções, porque cada revista, cada pós-graduação dá títulos e subtítulos diferentes a cada item de um artigo ou de um estudo científico. Alguns chamam de métodos, outros chamam de casuística e método, metodologia, resultados de discussões, resultados, discussão, conclusão. Então, você tem que conhecer isso, certo? Para que você utilize os nomes corretos. Use sempre figuras explicativas. As figuras, elas dão uma compreensão maior ao leitor sobre o que foi feito e sobre coisas que poderiam ser difíceis de serem explicadas em texto. Use fotografias, desenhos, fluxogramas, mas não abuse muito, porque as figuras só devem ser utilizadas quando for muito difícil ou muito complexo explicar em texto, mas não bote ao mesmo tempo explicações em textos e em figuras, ou fluxogramas ou desenhos. Use sempre subtítulos quando o seu texto for muito longo. Faça sempre referência a estudos prévios que possam validar o seu método, porque todos os instrumentos que você utilizar na sua metodologia, você tem que mostrar ao leitor, através de citações da literatura científica atual,
que esses métodos, esses instrumentos, eles foram validados e que se aplicam à população que você está estudando. Às vezes tem que mostrar que é validado e que foi traduzido e adaptado transculturalmente. E, por fim, forneça todos os detalhes, como que para ajudar o seu leitor a reproduzir o seu estudo e obter os mesmos resultados. Gostaria de agradecer a todos que prestaram atenção na aula e dizer que eu me encontro disponível através do meu e-mail para aqueles que desejam fazer algum comentário ou sugestão. Obrigado.